Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. Esse patriotismo, né, esse regionalismo que existe no Rio Grande do Sul, por que não replicar isso para o Brasil inteiro? Então por que os gaúchos não vão ensinar isso para o resto do Brasil? Acho que tem um monte de coisa que não foi feito ainda para a gente já falar e partir para esse. Essa solução ela é um caso extremo em quando você não consegue se dar bem, quando você tem uma história de briga, quando na sua essência você não nasceu parte daquilo, entendeu? Com uma série de coisas que não é o nosso caso. Não, concordo muito. E o que me frustra nessa tua fala é que o Brasil, tirando a Índia, que é um país terceiro mundo e subdesenvolvido, os outros são muito desenvolvidos. Eles são, mas assim, tipo, a Rússia também tem problemas. A Rússia é muito mais corrupta que a gente. É que a gente não sabe, né? Mas muito mais. Assim, incomparavelmente mais. Não, imagino que seja. Porra, Se você, se incomoda com corrupção aqui, é que as pessoas não conhecem a Rússia em termos de corrupção. Sim. Os índices, os números, é uma coisa de outro mundo. Então, o Brasil não é tão ruim assim, porque desses grandes, quantos são democracias? A China não é. Não. A Rússia não é. O Irã é grande, tá bom, não é do mesmo tamanho que o Brasil continental, mas também não é democracia. Os Estados Unidos. A Turquia também já não é mais democracia. Estados Unidos é democracia. O Canadá é democracia, a Austrália é democracia, mas a Austrália e o Canadá são pequenos em população. Aí você tem outros países com grande população, a Indonésia, mas não tem o tamanho do Brasil. A Nigéria tem grande população, não tem o tamanho do Brasil. E por que um país como o Japão, uma ilha, consegue ser tão relevante no mundo? Porque eles são muito organizados. Você já foi pro Japão? Não. Eu já fui algumas vezes e eu estive lá o ano passado. E assim, normalmente a gente vai pra Suíça, ou pra Noruega, ou pra Suécia e fala, nossa, que lugar perfeito. Foda pra caralho. Mas tipo assim, mas é minúsculo. Sim. É minúsculo. Você fala, é ridículo, é fácil. Você chega em Tóquio, Duda. E Tóquio está sempre entre a segunda ou a primeira cidade maior do mundo. Primeira, segunda ou terceira, sempre disputando entre esses três aí. Dependendo do que você considera, do tamanho, muitas vezes é a maior cidade do mundo, com a maior população. E é o lugar mais limpo, mais organizado, mais silencioso, mais impecável. Aí você olha para a humanidade e fala assim, nossa, a humanidade tem jeito. Deu certo. Porque você vê a Suíça minúscula dar certo, você fala, também, né? Minúsculo desse Mas ver a maior cidade do mundo ser um dos lugares mais impecáveis que existem. Aí você... Essa foi a sensação que tu teve quando tu foi pro Japão? Que dá pra dar... Dá pra fazer? É que eles são quase outra espécie, de verdade. Mas tudo bem, mas entendeu? Eles são humanos. E aí porque isso é responder a sua pergunta. Por que o Japão é uma ilha e é tão poderoso? Porque os caras são máquina. Os caras são impecáveis. A vida para eles não existe essa história da identidade nacional, né? A sensação do coletivo. Não é um cara sozinho. Não é a família dele. Aqui no Brasil é você e sua família. Salve-se quem puder. Você está se protegendo do resto inteiro. Lá não. Ele é parte daquela sociedade. E o cara tem vergonha de humilhar a sociedade, de desonrar a sociedade. Ele tem vergonha de atrapalhar os outros de fora da sociedade. Quando ele entra no metrô, quando ele anda na rua, ele não quer fazer coisas que vai, atrapalhar a sua vida. Sim, quando ele limpa um estádio, trazendo... Isso, ele tem uma consciência sobre o coletivo. E aí, não tem como essa nação não dar certo. Porque você imagina que é um time de futebol e você tem aqueles times que não estão entrosados, que os caras não jogam juntos. É isso. Os caras conseguiram criar uma nação com 130, 140, cento e poucos milhões de pessoas que jogam junto como quase nenhuma nação. A escala da potência que você consegue ganhar quando você cria essa engrenagem... É que sofreram um ataque. Sofreram com várias coisas, né? Tipo, tiveram
participaram ativamente da Segunda Guerra Mundial, ou seja, Foram imperialistas, foram destrutivos, aprenderam, passaram por um trauma. levaram Uma bordoada. na cabeça forte. Mas isso constrói caráter, né, também. Constrói unidade, constrói uma série de coisas que a gente não tem aqui. E aí eu tendo, toda vez que eu viajo para um lugar de primeiro mundo, teoricamente melhor que o Brasil, porque é tão bom voltar para casa, cara. Vou te dizer, agora eu fiquei esses 10 dias nos Estados Unidos e voltei e tava com saudade da minha casa, cara. Tava com saudade, mas enfim. A gente Você estava na Ucrânia agora. eu vi que tu tava na Ucrânia, né? E imagino que tu tenha voltado pro Brasil e ter te dado um negocinho. Não, mas Dormi não... na minha cama, né? Sabe, umas coisas assim que tu... Porra, velho, é tão bom voltar pra casa. Mas quando eu volto, depois de ter uma oportunidade de ficar 10 dias nos Estados Unidos, eu juro que às vezes, estando lá, eu penso assim, cara, o Brasil não vai dar certo. Porque assim, eu boto o pé na faixa, tô dando um exemplo ridículo. Cara, o cara tá a 500 metros de mim, ele para. Sabe, É que assim, essas coisas, Duda, você ensina, entendeu? Você aprende. Eu não sei, eu não sei de que ano que você é, eu sou 77. 8-3. Tá. Mas, assim, tinha umas coisas que eram aceitáveis na minha adolescência que hoje são completamente descabidas, né, de se fazer. Por exemplo, cinto de segurança era um negócio que a gente não usava. É verdade. Nossa, que estranho, vai botar Beber e dirigir, uma coisa corriqueira. Eu também. Não existe isso. Isso a gente aprendeu. Como que se aprendeu? Veio uma lei, veio multa, veio uma série de coisas que mudou o comportamento das pessoas. Então, dá para organizar. O problema é que a gente perde muito tempo com coisas que não são o foco. Mas, assim, tem coisas que são culturais. E aí demora muito pra mudar. Aí demora muito. E a cultura do Japão, voltando ali umas casinhas, é que ela é muito enraizada na cultura, né? Muito. Assim como o Brasil, para a parte ruim, ela é muito enraizada nas culturas anteriores. E quando tu vai lendo história, por isso que eu adoro a coisa, eu fui a Portugal e aí tu vê porque que o Brasil é do jeito que é. Porque o Brasil é muito parecido com Portugal, cara. Na cultura, assim, no jeito. É impressionante, cara, como Portugal é realmente um país da Europa que eu achei mais parecido com o Brasil. Acho que só o trânsito na Itália que me parece meio caótico. assim, caótico. Mas é que você não foi pra Índia. Não foi. Quando você vê o trânsito na Índia, você fala assim, mas pelo amor de Deus, o Brasil a Itália são lordes. Porque o trânsito na Índia... Não existe trânsito, tipo, não é trânsito. São sugestões, assim. Não tem, pega cada um fazendo o que quer, do jeito que quer, todo mundo buzinando junto, assim, é um completo... Eu vi vídeos, a definição assim. de caos, a definição de caos é aquilo, assim, você sente aquilo, você fala assim, nossa, cara, O caos. como é que isso daqui existe? Então, tem um monte de lugar que é muito pior. Não, Muito mais difícil. E assim, a questão da cultura, ela realmente é muito complicada, mas eu não gosto da ideia de que a gente fala assim, mas também, né, a gente foi colonizado pelos portugueses. Mas já passou 500 anos, né? Mas quanto tempo tu acha que demora para se mudar uma cultura de uma nação? Eu não acho que a gente está tentando. Ah, tá, ok. Porque a gente não tem reflexão, porque a gente não tem essa conversa, porque a gente não tem um lugar apropriado que se aprende isso, entendeu? Ninguém parou e pensou e falou, vamos desenhar. Como é que a gente muda a cultura? É um projeto isso. Claro, isso é um projeto. E é um projeto, tem que ter metas, diretrizes, ações, planejamento. E a gente nunca fez isso. Então, aleatório não vai mudar, né? Você contar que, você vai ter bom senso, aí você vai educar seu filho com bom senso, mas ele vai lidar com 100 outras pessoas ao redor dele sem senso nenhum, não vai dar certo. Perfeito. Precisa ter uma ação, né? Todo mundo junto, a sociedade sentar, cara, os empresários, os meios de comunicação, o governo, a sociedade civil organizada, as pessoas, todo mundo olhar e falar assim, a gente tem que mudar isso. Como é que faz isso? Vamos chamar todo mundo, vamos conversar, vamos criar um plano, vamos botar na escola, voltar a ter educação moral e cívica. Bah. Vamos,
vamos fazer todo mundo cantar o hino, vamos tipo, ensinar o que é educação no espaço público, vamos começar a dar multa pesada para quem começa a jogar as coisas, o papel na rua. E isso é muito louco, né? Porque eu sempre falo isso, não sei se você já parou para pensar. Você está no seu carro, aí você abre a janela e joga o papel na rua. Por que você não jogou no chão do seu carro? Porque é seu. Ou seja, qual que é a noção de propriedade que você tem com a rua? Que não é minha. Não é minha, só que é sua.